Meu nome é Vladimir Borges, eu sou coordenador-geral da prestação de contas do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e o meu projeto chama-se Malha Fina FNDE. O principal problema a ser enfrentado no FNDE para o meu projeto seria prover solução definitiva para as prestações de contas do FNDE. Historicamente, o FNDE tem um estoque de prestações de contas, que nós chamamos de passivo de prestação de contas, que eles representam um desequilíbrio enorme entre a capacidade de financiamento da política pública, de um lado, e a capacidade de análise manual do servidor. E por mais que sejam escassos hoje os servidores, não seria uma solução humana que aprovesse esse equilíbrio. E essa é uma realidade nacional. Eu sempre suspeitei que isso seria uma realidade nacional. Afinal de contas, o Brasil tem muitas demandas sociais e poucas pessoas para fazer a verificação. Em números, nós teríamos, à época, cerca de 239 mil prestações de contas sem análise, com uma capacidade anual de análises em torno de 3.500 análises e oscilando até 5.000 análises. O desafio que nós tínhamos era conseguir estancar esse sangramento, conseguir uma forma de equilibrar a capacidade de análise de prestação de contas do FNDE a sua capacidade de gestão financeira, de patrocínio da política pública. A forma utilizada foi gestão de risco. O instrumento foi mineração de dados, data science, técnicas de estatística para fazer a predição do resultado da prestação de contas. A predição diria se essa prestação de contas tem mais chance de estar aprovada com ressalvas, ou seja, sem dano ao erário, sem dano à fazenda pública, ou com dano ao erário. No nosso caso, um case de sucesso, após o primeiro piloto, nós conseguimos acertar com 95% de chance quando ela tinha dano ao erário. E o valor que saía a quantidade de prestações de contas a serem analisadas, que saíam desse primeiro case, desse piloto, era totalmente compatível à nossa capacidade de análise. Então nós geramos equilíbrio ao processo. E com um acerto muito maior em recuperação de dinheiro mal versado do que pela mera suspeita, pela denúncia, pela determinação de órgãos de controle, etc. Enquanto, como eu disse antes, enquanto os órgãos de controle acertavam em torno de 40%, baseados em denúncia, baseados em processos, etc., nós passamos a acertar em 95%. Então, nossos valores de recuperação e de precisão começaram a saltar. A ideia para solucionar o problema foi prover gestão de risco. E o instrumento para essa gestão de risco foi usar técnicas de mineração de dados, estatística e data science. Em termos de números, o projeto ele não é mais um potencial, isso é uma realidade. Ele gera uma economia por não a vocação das prestações de contas, por eu estar fazendo o processo por aprendizado de máquina, em mais de R$1 bilhão. Segundo os estudos que nós fizemos de projeção para os próximos 3 anos, em uma medida bem conservadora, ele economizaria mais R$3 bilhões nos próximos 2 anos. Então, nos 3 primeiros anos, cerca de 3 bilhões de reais, com certeza, ele teria de economia processual. Fora isso, o projeto, em números muito significativos, ele acerta em 95% das vezes que uma prestação de contas deva ser analisado. É isso que se tratava o processo em si, era gestão de risco. Então, qual seria o risco de malversação de uma prestação de contas? Então, eu estaria fazendo uma predição da escolha de prestação de contas. Eu deveria olhar só aquelas que eu realmente deveria chamar para uma análise manual. E dentro da minha capacidade de análise, já vista que eu tinha um passivo muito grande de prestação de contas. Com aprendizado de máquina, com mineração de dados, nós acertamos em 95%. E antes, por demanda, não chegava-se próximo a 40% de acerto das prestações. E essa economia em bilhões de reais são justamente aquelas que nós predizemos, com 90% de chance de acerto, de que seriam aprovadas ou aprovadas com ressalva. Os resultados diretos foram a economia processual.
Se o que eu classifico como aprovado, aprovado com ressalva, ou seja, a máquina fez uma predição desse processo, eu dispenso essa análise. Como essa análise custa em torno de R$13 mil, eu tenho ali no meu primeiro modelo cerca de 78 mil prestações de contas classificadas, o resultado dessa operação dá R$1 bilhão de economia processual. Outro resultado numérico seria eu conseguir recuperar até R$2,5 bilhões dos 5% que ele acerta, que ele traz do seu total, né, 95% de acerto, que ele traz do seu total, em valores que estariam malversados e que provavelmente na análise manual, por isso que nós chamamos de malha fina, seriam com 95% de certeza reprovados. Nós confirmamos isso com a análise manual e realimentamos o sistema. Isso para mim foi até uma surpresa, porque eu esperava ter um grande impacto com os resultados e eu esperava ser procurado para conversar sobre formas de compartilhamento dos resultados da malha fina FNDE. Só que eles foram muito maiores do que eu esperava. E nisso a Steinbase me ajudou bastante, porque ao final do IMP, porque você está trabalhando com gerenciamento profissional de inovação, houveram alguns cursos de preparação até para lidar com informação de imprensa, lidar com informação interna, fazer um roadmap, fazer um roadshow, que está acontecendo agora. Nós estamos fazendo um roadshow da malha fina, não só de divulgação, mas capitaneando outros patrocínios políticos, patrocínios técnicos, outras instituições que querem participar. E cada vez que se associa um nome de um servidor de Estado, eu sou servidor de carreira, o meu nome vai junto com o projeto. Então, à medida que o projeto se alavanca, eu me alavanco também. E eu não tenho certeza se eu teria conseguido isso sem a participação e o treinamento da Steinbase. O apoio da Steinbase foi fundamental. O IMP, Innovation Management Professional, ele é exatamente o que diz, ele é a gestão profissional da inovação. Se eu não tivesse gestão profissional de um projeto tão grande, tão robusto, que se propunha a tantas coisas, eu teria resultados amadores. Ou se eu tivesse esses resultados e não teria os mensurado de forma tão profissional para ele ter o impacto, e aí vem os impactos indiretos do processo. Outros ministérios estão querendo usar a nossa proposta de solução. O órgão central de controle se propõe a assinar uma proposta de trabalho conjunto. Outros tribunais de contas querem conhecer os nossos cruzamentos de dados para utilizarem a nossa ferramenta. O potencial é de simplesmente mudar a prestação de contas no Brasil, o comportamento de prestação de contas no Brasil, por meio da vigilância que traz o processo. Por isso que nós mudamos o nome do projeto de gestão de risco baseada em mineração de dados aplicada à prestação de contas, nome muito grande, não comercial. Isso também foi aprendido por meio do IMP, para malha fina FNDE. Qualquer pessoa sabe o que significa malha fina, porque é uma clara associação, uma clara metáfora ao processo da Receita Federal, que já funciona. No processo da Receita Federal, ele não condena ninguém, ele simplesmente traz para uma análise mais detalhada. E é exatamente o que a gente vai fazer no nosso processo. Nós não estamos colocando ninguém em inadimplência. Lançada a malha fina do FNDE, nós trazemos o processo para uma análise manual detalhada, que vai confirmar o resultado. Se não confirmar o resultado, ele é realimentado no sistema para que o sistema aprenda novamente como fazer as suas preleções. Esse é o tal do aprendizado de máquina. Bom, a Steinbase, para mim, ela foi mais do que uma oportunidade acadêmica, ela foi um alavancador profissional. Ela foi mais do que um simples treinamento. Eu mudei a minha percepção profissional de trabalhar com projetos. Uma das coisas que eu falo hoje, sempre que me perguntam nesse roadshow da malha fina, eles, como que você organizou o seu projeto, como que você organizou o seu processo, etc. Eu sempre digo para eles não serem orientados por tarefa, task oriented. Seja sempre orientado por projeto. E é isso que se propõe a Steinbase, é isso que se propõe o IMP, seja pela pós, seja pelo mestrado. Você se propor a fazer projetos. Você precisa
fazer uma estrutura analítica de projeto, você precisa entender o seu projeto, seus cronogramas, timing de execução e etc, para que ele funcione. Você precisa entender como captar assets para trabalhar contigo, e esses assets têm que estar próximos, né? E isso para mim foi fundamental. Foi fundamental, ele certamente transformou não só como carreira, mas até como pessoa também.